A abertura e o lançamento da reunião, a maior reunião entre os advogados do Estado de São Paulo. É a 34ª reunião dos presidentes de subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. A mesa repleta de autoridades. Agora o presidente Luiz Flávio Borges Lúcio anuncia todo o panorama do que aconteceu na advocacia, o que vai ainda ser traçado até o final da gestão, que é no ano que vem, e com a presença, além de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também do presidente da OAB Federal, o Dr. Ofer. Vamos acompanhar um pouco da palestra e depois algumas notícias e entrevistas sobre o evento. Nós viemos para advogados do interior. E é isso que nos deu a força necessária para trazer as conquistas que hoje o Estado inteiro testemunha. Como a senhora analisa o pedido da OAB para transferir a gestão do convênio para a sua secretaria? O presidente nos relatou problemas no convênio, na verdade encaminhou um pedido formal da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de que seja feita a transferência. O pedido foi encaminhado ao governador, nós expusemos a ele os problemas que estão acontecendo e que foram relatados, e hoje o pedido está sob análise da Casa Civil. Eu tenho certeza que haverá uma solução, que será uma solução de consenso, porque o que o governo do Estado de São Paulo quer é a garantia da continuidade, da prestação da assistência judiciária à população pobre. E o papel do advogado é essencial na manutenção da justiça? Sem dúvida alguma, é fundamental. Não se pode falar em exercício pleno da cidadania sem o papel do advogado, sem o exercício do advogado. Muitos dos direitos da pessoa são garantidos por meio de ações judiciais. Então, o papel do advogado é fundamental no exercício da cidadania. A falta de diálogo entre a OAB e a Defensoria pode ser superado? Eu acredito que sim, não é? Se fosse aberto um canal de diálogo, isso poderia ser superado sem dúvida alguma, não é? Nós estamos falando de profissionais do direito e o diálogo é sempre bem-vindo em qualquer instituição. Já é possível a solução para esse problema, secretária? Estamos analisando, como disse, está na Casa Civil para análise, porque isso não depende de uma mera assinatura do governador. Então nós temos questões legais, o convênio está previsto em lei, então os obstáculos terão de ser superados. Desembargador, qual a importância do relacionamento entre o advogado e a magistratura? Olha, esse relacionamento existe e tem que ser o melhor possível, porque afinal de contas, todos nós, juízes, advogados, promotores, estamos sempre no mesmo barco, não é? Ou seja, não há uma hierarquia entre nós. Nós todos temos que trabalhar pela realização da justiça e somente com esta realização da justiça, da verdadeira justiça, é que nós vamos conseguir trazer felicidade para as pessoas. E nisso nós vamos percebendo que se o advogado não se dá com o juiz não se dá com o promotor, esta justiça não se realiza, é difícil de se realizar. Portanto, é importante que esse relacionamento seja cada vez mais estreito, porque, na verdade, o juiz é um diretor do processo, ele que vai dirigir o processo, não é? Mas não há subordinação entre juízes, advogados, não é? É ele que cabe conduzir uma audiência, mas tem que perceber que o advogado tem suas prerrogativas, que cabe ao advogado defender aquela parte que está ali presente, não é? E tem que tomar muito cuidado, porque não agindo desta forma,
agindo com agressividade, agindo com descaso, agindo com indelicadeza, ele está desvirtuando seu caminho em direção à justiça. E com relação ao evento hoje, que é o 34º Encontro dos Presidentes da Subseção, desembargador? Assuntos muito importantes, né, foram aventados, foram indicados nesta abertura. O discurso do presidente Durso realmente vale a pena a gente ter ouvido, um discurso realmente notável. E dos outros também, de todos aqueles que discursaram, trazendo temas realmente importantes. Que pena que eu vou ter que voltar para São Paulo. Eu gostaria muito de ficar aqui porque vejo que o temário dos diversos painéis é um melhor que o outro. E é um melhor que o outro no sentido de aperfeiçoar cada vez mais o advogado, e nesse aperfeiçoamento do advogado, todos ganham com uma melhor advocacia, com um relacionamento melhor com o judiciário, tendo esse advogado que está ciente das suas prerrogativas, o advogado que não tem medo dos poderosos, que respeita o juiz, sim, não é? Respeita o juiz, mas não tem um temor, não vai se calar diante de bravatas de um juiz em uma audiência. E daí, cada vez mais, quando respeitamos esse advogado, nós todos estamos ganhando com isso. A liberdade das pessoas está ganhando com isso, né? A igualdade está ganhando com isso. Então, realmente, um encontro como esse é muito importante. Presidente, como o senhor vê a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o exame de ordem? De uma forma muito positiva. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do exame de ordem, aponta para o sentido de que toda a sociedade esperava, para a qualificação profissional como sendo essencial para a defesa do cidadão brasileiro. É fundamental que o advogado possa defender o seu cliente de uma forma qualificada. Nós não podemos ter o Estado a acusar através de um promotor muito bem preparado, o juiz a julgar também representando o Estado muito bem preparado e uma defesa desqualificada. Isso desequilibraria a balança da justiça. Por isso é necessário que o advogado tenha a qualificação necessária para defender dois bens que são fundamentais na vida das pessoas, a liberdade e o patrimônio. Como o senhor vê a decisão, qual a sua opinião sobre a transferência da gestão do convênio para a Secretaria da Justiça? Bem, efetivamente o que se quer é que os advogados que fazem a justiça dos necessitados em São Paulo sejam recompensados por isso. É algo que nos toca muito o coração de ver colegas que não têm o reconhecimento por parte do Estado pelo trabalho que executam. Por isso, indo para a Secretaria de Justiça e Cidadania, quero crer que essa sensibilidade, essa percepção será maior a fim de que se possa remunerar a advocacia que faz esse papel que deveria ser do Estado, que o Estado não consegue fazer, mas que infelizmente o Estado agora, por um dos seus segmentos, por um dos seus órgãos, está a dificultar a vida dos necessitados. Quem sofre com isso, certamente, é o advogado, sim, mas sobretudo o cidadão, que não vai ter esse serviço. Qual a sua opinião sobre a PEC dos recursos, presidente? Bem, a PEC dos recursos é um equívoco muito grande. Se está a querer retirar do cidadão o direito dele recorrer das decisões judiciais sob o argumento de que os recursos é que atrapalham, é que tornam morosa a justiça. Não é verdade. A PEC dos recursos, se vier a ser implementada, ela vai desafogar apenas em 1,7% os processos do judiciário em nível superior. O judiciário é pródigo em criar esse tipo de mecanismo para não enfrentar os recursos que eles chegam. O que é necessário é que o judiciário aplique o princípio da razoável duração do processo e faça a análise do processo dentro de um prazo extremamente razoável, o que não vem acontecendo. E o que a sociedade quer é justamente isso. A PEC dos recursos não se justifica, ela é, na verdade, uma jogada de marketing no sentido de atribuir à advocacia uma pecha que não deve ser imposta a ela, mas sim a própria falta de estrutura do judiciário. E quais são os desafios da advocacia no futuro?
Bem, a advocacia no futuro tem vários desafios. Eu diria que o principal deles é saber se portar enquanto uma profissão que vai ajudar o Brasil a crescer cada vez mais. O advogado funcionando nos processos, defendendo o cidadão, fazendo pareceres, etc., ele tem um papel fundamental de segurança para a sociedade, segurança jurídica e de defesa também da sociedade. Portanto, qualquer país que quer ser um país desenvolvido precisa ter uma advocacia qualificada, precisa ter um advogado que possa representar o Brasil aqui internamente, do ponto de vista da defesa das instituições, do ponto de vista da defesa do ordenamento jurídico, mas também que possa sair do Brasil e levar também para o exterior as nossas mensagens. Nós viemos para advogados do interior. E é isso que nos deu a força necessária para trazer as conquistas que hoje o Estado inteiro testemunha.